No Sempre um Papo desta semana, você acompanha o último episódio da série de 4 capítulos com a filósofa Márcia Tiburi. Durante esses 4 encontros, a filósofa gaúcha fez uma série de reflexões sobre o tema felicidade. Participar de algo no sentido virtual significa participar de algo no sentido real? E para encerrar esse ciclo, no programa de hoje, Márcia Tiburi fala sobre a felicidade nos tempos da vida digital e comenta também o seu mais recente livro, O Olho de Vidro. Em primeiro lugar, quando eu estava pensando na questão da felicidade na era digital, eu fiquei tentando entender o que significava era digital. Vocês usam essa expressão? Sabem o que significa? Já pararam para pensar? Eu fiquei pensando o seguinte, que digital é assim. Digital é tudo aquilo que se refere a dígito, tudo aquilo que se refere à ponta dos nossos dedos. Por oposição à ponta dos nossos dedos, existe um corpo, não existe? Existe a mão e tudo que está atrás dos nossos dedos, que é o nosso corpo. Atrás dos nossos dedos e do nosso corpo, carregando esse corpo, fundando o lugar desse corpo, onde esse corpo habita e onde ele se experimenta, a gente tem a existência. E, no contexto da nossa existência, a gente tem ação, trabalho. E a gente tem coisas, não é? E o mundo digital é o mundo que está para além disso. Então, a nossa vida concreta, a nossa vida de um modo geral, a vida analógica, que não é a vida digital, é essa vida que nós vivemos todos os dias e que envolve nossas ações, nosso trabalho, o peso do nosso corpo, as nossas emoções, a nossa racionalidade, a nossa linguagem, tudo isso que está dado no campo e no espaço do nosso corpo, que envolve que o nosso corpo é uma coisa que se relaciona com coisas e, por exemplo, se a gente pensa no caso do trabalho, coisas que podem, por exemplo, ser transportadas, manipuladas, com as quais nós podemos mexer, que nós podemos construir, que é um mundo, digamos assim, cuja base fundadora, cuja base é a matéria, e uma matéria que tem peso e que tem forma, e que vai se envolver com o nosso corpo. E essa matéria, historicamente, vou usar aqui como no sentido, não no sentido científico, tá? Vou usar no sentido de uma metáfora. Essa matéria é composta de átomos, não é? A mínima partícula, pelo menos no sentido da metáfora, embora já existam pesquisas dizendo que tem ainda partículas menores do que o átomo, mas o átomo é aquilo que a gente compreende como a mínima, mais básica partícula da matéria. E, num mundo analógico, está em jogo o átomo, está em jogo o corpo, está em jogo a coisa, está em jogo o trabalho, a ação, e tudo aquilo que envolve, enfim, o universo das coisas físicas. E o mundo digital seria esse mundo que ele não é baseado em átomos, mas que é baseado em bytes. Esses bytes, eles são a mínima partícula daquilo que não é mais simplesmente a coisa a ser trabalhada, a ser transportada, a ser manipulada, sobre a qual a gente deve agir, mas a não coisa é a mínima partícula de uma espécie de não coisa, que é a informação. A meu ver, mesmo que a gente ganhe muito em termos econômicos, sociais, políticos, etc., tem sempre alguma coisa que a gente perde. E aquilo que nós perdemos em sentido existencial. O que é a perda em sentido existencial? Nós vamos transferindo
a nossa vida, à medida que ela pode acontecer de um jeito tão rápido e tão fácil, nós vamos transferindo a nossa vida e o interesse que nós temos pela vida de um modo geral, pela vida como contexto de relações corporais, de linguagem, relações que são dadas na base de coisas, corpos e seus esforços. Nós vamos perdendo isso em função de um interesse radical que nós desenvolvemos em relação a essa outra vida, que não deixa de ser vida, mas que já não é mais uma vida em sentido existencial. É uma vida nesse sentido mesmo, enfim, que a gente nomeou aqui hoje, uma vida dada simplesmente no digital. See if I can capture an address here. Running out of time. I was thinking maybe I could play hooky, stay home today. Working too much tomorrow. Can you grab that? Sinclair. O que tem no Twitter e Facebook, que é o primeiro exemplo que eu quero tomar para analisar com vocês? Essas duas redes, elas têm formatos pré-estabelecidos, ou seja, elas são programas pré-estabelecidos a partir dos quais nós podemos atuar. Então, o Facebook tem sua forma específica. Não é nada fácil de atuar, de funcionar junto com o Facebook, de compreendê-lo e utilizá-lo da forma mais interessante. Tem algumas pessoas que aprendem muito bem e fazem um belo uso. Outras não. O que é o Twitter? Mesma coisa. É um programa pré-estabelecido, uma plataforma que vem programada de um jeito, obviamente, pré-estabelecido, para que o indivíduo a utilize do seu modo próprio. No Facebook, você pode postar muitas fotos, escrever textos maiores. Quando a gente vai para o Twitter é um mecanismo infinitamente mais simples do ponto de vista formal e muito mais fácil de usar, até porque o Twitter tem só um espaço mínimo de 140 caracteres e você não pode fazer nada mais do que isso. O que é essa forma pré-estabelecida? Ela é um pequeno campo onde as suas palavras devem ser concentradas. Essa concentração não é a pura síntese. Quando eu falo que esse campo é um campo para concentrar as palavras, eu estou lembrando também do significado básico de um campo de concentração. Mas eu fico pensando no campo de concentração porque ele se tornou uma coisa muito séria da gente pensar desde o nazismo, depois Guantánamo, que ainda está em ação. E eu fico pensando, será que o Twitter não é um campo de concentração das palavras no mesmo sentido que um campo de concentração concentra pessoas, porque essas pessoas devam ser diferentes, devam ser estranhas ou devam ser controladas? Por mais que você tente fazer poesia, colocar palavras revolucionárias, por mais que você tente fazer isso, por mais que você tente usar o mecanismo para o bem, é um fato que o mecanismo já está pré-estabelecido para ser usado até determinado ponto. E no ponto onde você não pode usar o mecanismo para nada mais do que aquilo que ele permite, ele deixa de ser potentemente revolucionário. O que são as redes sociais nesse contexto? São programas pré-estabelecidos. Para que esses programas possam ser programados, o que a gente precisa? De teorias, de concepções, não apenas científicas, mas também de concepções do que é a capacidade humana de criar, e que vai ser concentrado ali. Então, quando o sujeito que cria o Facebook, ele pensa, todo mundo quer ter amigo, né? I need to do something substantial in order to get the attention of the clubs. Why? Because they're exclusive and fun, and they lead to a better life. People want to go on the internet and check out their friends, so why not build a website that offers that? I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online. Eu fiquei pensando que o Facebook, que chama as pessoas que entram ali naquele contexto formal, pré-estabelecido, pré-programado de participação na rede, essas pessoas todas são capturadas e são convencidas a participar da rede, de um modo geral, crentes de que ali elas estão tendo amigos. Tanto que as pessoas levam a sério as relações que elas fazem no Orkut. Elas são capazes de dizer que fulano de tal é amigo dela do Orkut. E eles podem ficar muito bravos com você, alguém que peça sua amizade, peça para ser aceito na sua amizade, essa pessoa pode ficar muito ofendida se você não se dispõe, enfim, não dá a aceitação para ela. E, inclusive, o próprio mecanismo é perverso, porque você encontra lá uma pessoa vem e diz, enfim, solicita amizade, está escrito aceitar,
rejeitar. E o sujeito que dá um rejeitar, não sei se vocês já fizeram isso, deve se sentir muito poderoso também no ato de rejeitar um pedido de amizade de outrem. É possível? Mesmo que as pessoas não se sintam assim, está programado dentro do esquema que isso é possível. Você pode aceitar e rejeitar. Pergunta que a gente faz na vida, né? Será que se uma pessoa se dispõe a ser meu amigo na vida, será que é possível eu rejeitar essa pessoa? Tem pessoas que são capazes de ficar o dia inteiro com o Facebook ligado, com o Orkut e Twitter ligado, que podem passar o dia inteiro esperando não apenas se relacionar com esse mundo, mas também com o mundo dos e-mails, né? Aquela coisa de algo que está chegando até mim. O real versus o virtual. Solidão e vazio em tempos de vida digital. São esses os temas abordados neste bloco por Márcia Tiburi. O cara que inventa o objeto tecnológico, ele pensa que existe um ser humano que vai usar aquele objeto. Qual é aquele ser humano que vai usar esse objeto? Quem é esse ser que pode usar esse objeto? Já ouviram falar num negócio chamado público-alvo? Já usaram essa expressão? É uma expressão bem estranha, né? Público-alvo, em quem que a gente vai atirar essa porcaria que a gente inventou agora, né? Então, assim, vamos jogar naqueles lá. Vamos jogar do lado direito, do lado esquerdo, a gente joga em cima deles. Isso é uma coisa, claro que eu estou falando num sentido muito, assim, falando num tom de brincadeira, mas isso é muito sério. Quer dizer, a quem eu dirijo? Eu concebo aquela pessoa a quem eu me dirijo como uma pessoa capaz, incapaz, inteligente, burra, boa, má, mais ou menos ignorante. É claro que eu imagino, eu fantasio, ou então eu tenho dados. No caso dos produtos inventados pela indústria, os indivíduos sempre, quem produz esse tipo de coisa, sempre está baseado em pesquisas, né? A indústria não funciona sem pesquisa. Então, o público-alvo é sempre bem desenhado. Mulheres de tal e tal idade, crianças assim assado, classes sociais que tenham esse ou aquele tipo de rendimento financeiro, intenções, né, desejos de cultura, de arte aqui ou ali. Então, o público-alvo ele é desenhado de um jeito muito organizado. Quando se pensa em público-alvo, se tem sempre uma concepção da pessoa, do humano que está do lado de lá e será capaz de fazer determinado uso. Então, os caras que inventaram o Twitter, eles podem ter pensado, a gente vai pegar as pessoas aqui, a gente vai ter as massas participando do nosso processo, e nós vamos capturá-las, pegá-las mesmo, caçar esses espécimes aqui para o nosso jogo, dependendo do tipo de perfil dessa pessoa, do tipo de desejo. Então, é bem provável que as pessoas do Twitter elas sejam pessoas que gostam da rapidez, talvez sejam pessoas que não tenham muita paciência, talvez sejam pessoas que não tenham muita intimidade, talvez sejam pessoas que não tenham muita carência afetiva. O Orkut, que eu não conheço muito bem, não vou falar, mas o Facebook, que eu também não conheço muito bem, me parece que é isso. As pessoas ali elas podem fazer muito mais trocas, muito mais espaço para trocar palavras, trocar afetos, por conseguinte, e também para trocar imagens. E existem muito mais redes e grupos. Quando você vê, se você entrar no Facebook, em pouquíssimos dias você começa a participar de um monte de grupos que você nem faz ideia do que seja e receber um monte de e-mails. Então, parece assim que você está lotado, que você vai estar que sua vida está locupletada, que você está sendo procurado por muitas pessoas, que você está participando de muita coisa. Quando, na verdade, você não está participando de nada. This is our time. You're being accused of intentionally breaching security, violating copyrights, violating individual privacy. Your best friend is suing you for $600 million. Tem um filósofo que eu gosto muito, que chama Vilém Flusser, que viveu aqui no Brasil 30 anos e escreveu muito em português, e ele fala muito dessa coisa e não coisa.
quando ele vai falar da nossa cultura digital, social, virtual e tudo isso, do mundo da internet, ou mesmo do mundo dos meios de comunicação de massa, do mundo da comunicação e da informação, ele fala muito dessa dicotomia coisa e não coisa. E não coisa, para ele, é simplesmente aquilo que pode ser informado. Então, nesse mundo, se a gente usar essa reflexão dele, nesse mundo da internet, nesse mundo virtual, o que está em jogo é a informação. É um mundo que chega até nós informado. É só informação. Perguntamos sempre, quando nos relacionamos com esse mundo, será que por trás dessa informação tem alguma coisa real? Por que será que na nossa cultura a gente acredita com tanta facilidade, a gente se entrega com tanta facilidade e a gente delira com tanta facilidade nesse mundo das não coisas, nesse mundo das meras informações? Então, tem pessoas que são capazes de ficar o dia inteiro com o Facebook ligado, com o Orkut e Twitter ligado, que podem passar o dia inteiro esperando não apenas se relacionar com esse mundo, mas também com o mundo dos e-mails, né? Aquela coisa de algo que está chegando até mim. Quer dizer, por que nós temos tanto interesse nesse mundo e por que será que, aos poucos, vamos perdendo interesse no nosso mundo que está do lado de cá? Do mundo chamado existência. Inclusive, eu falei aqui durante todos esses dias do seminário como eu achava importante essa palavra existência, que é uma palavra velha, uma palavra que para muitos já gastou. Eu gosto muito dessa palavra. Eu acho que essa palavra diz respeito a um investimento de afeto e racionalidade, linguagem e, inclusive, poder, no bom sentido, em algo que realmente existe e que atua no campo da construção e da experiência dos nossos corpos. A questão que fica para mim sempre é: por que será que eu desisto do que nós chamamos do lado de cá de real e me dedico a esse lado de lá que é virtual, mas enquanto virtual é também espectral, é fantasmagórico? E sabe onde que eu encontro o fantasmagórico disso? O caráter de espectro disso? Eu, pelo menos, fico pensando assim, vê aí se vocês vão concordar. No ponto onde, quando eu desligo a internet, ou quando eu desligo o meu computador, eu tenho que me enfrentar comigo mesma. Não sei se vocês já passaram por isso. Sabe assim, posso passar um domingo, vamos usar o exemplo do domingo? Sabe aquele domingo assim triste? Aquele domingo assim que você assim não sabe por onde que você foge de você mesmo, porque você não tem companhia? Ou porque você, mesmo tendo companhia, está muito chato? Já passaram por isso? Aquele domingo, assim, quando chega no final da tarde, bate uma melancolia, uma depressão, uma vontade de se matar? E aí você pensa assim, o que eu vou fazer? Em geral, as pessoas comem pizza, assistem um filme. A pessoa pensa, por onde que eu me salvo? E encontrar com a gente mesmo é a experiência mais aterradora. Por isso que também nós não queremos essa experiência, porque ela é aterradora. Vocês assistiram, eu já falei desse exemplo, mas eu gosto muito, eu acho que não tem exemplo melhor na história da filosofia do que o filme do Jack Sparrow, do pirata. Piratas do Caribe. Tem uma hora que o Jack Sparrow, num desses episódios, ele é condenado ao inferno, ele vai ter que ir para o inferno, ele morreu e vai para o inferno. E ele vai ter que ser resgatado de lá. E o inferno do Jack Sparrow, para mim, ele é o exemplo máximo que eu jamais encontrei em nenhum livro de filosofia. O grande exemplo do que é o tormento, do que é o inferno. Era o Jack Sparrow, quando ele está no inferno. Sabe quem é que está junto com ele? Vocês pensam que é o diabo, né? O diabo seria uma companhia ótima. É ele mesmo. É ele, e não é um, são vários, iguaizinhos a ele. Mr. Sparrow, I can. What say you about the condition of this tack line? It be proper to my eye, sir. Proper? It is neither proper nor suitable, sir. It is not acceptable nor adequate. It is in obvious fact an abomination. Begging your pardon, sir, but perhaps if you gave the men another chance, shall I? That sort of thinking got us into theaters, mate. Nós temos total delírio, a gente tem fascínio radical por esses meios de comunicação e de informação, por essas redes sociais,
porque elas nos livram de nós mesmos. E, nos livrando de nós mesmos, elas nos permitem, sim, entrar num processo de conhecimento do mundo, e inclusive de autoconhecimento, porque para eu poder me buscar, eu tenho que me buscar sempre fora de mim, né? Mas, ao mesmo tempo, essas redes podem me iludir. No ato mesmo de me buscar fora de mim, eu posso ser iludido daquilo que eu estou conseguindo encontrar. O mundo do virtual, ele é um mundo da simulação, né? É um mundo que simula. Então, se uma pessoa vai brincar naqueles joguinhos, tipo... como é que chama? Aquele vida dupla, a segunda, Second Life, né? Você pode ir lá brincar no Second Life. É uma simulação daquilo mesmo que você é. Mas todo o clima no Facebook, no Twitter, tudo ali é simulação. Ou a experiência que você pode ter num chat, no MSN da vida, num chat desses que você entra, é simulação. Se você vai fazer... Até tem nesse livrinho da filosofia pop, também tem um artigo sobre o amor digital. Ali também, se você entra naquelas redes sociais de casamento, de trocas amorosas, também... Você pode funcionar na pura simulação. Tanto que a gente fala em avatar, né? As pessoas usam avatares. Você não precisa se apresentar diretamente na internet. Você pode sempre colocar um avatar. O que é um avatar? É uma simulação sua. É uma forma de se autorrepresentar como algo que se simula. Porque não é uma ficcionalização pura e simples, não é ficção. Nunca está declarado que é ficção. O virtual, que, enfim... é a internet, afinal, esse mundo da internet é virtual, e esse virtual significa que é uma sorte de realidade que eu posso acessar, mesmo não sendo. Né? Então, eu entro não entrando, eu estou lá não estando. É uma coisa muito engraçada. Então, o grau de comprometimento, a ética desse universo é absolutamente outra também. Né? E aí, quando você fala, eu só posso estar 100% no analógico, é só no analógico que eu também posso ser 100%... ético ou não. Lá, eu vou ser sempre assim uma coisa meio confusa. Eu vou ficar sempre meio em cima do muro, né? Eu posso me divertir com aquilo que eu não sou. É pirado, né? E eu não sei, eu acho que esse mundo, esse universo pode nos ajudar muito, assim, se a gente usar como um instrumento para facilitar as nossas vidas. Mas existe um grau também de facilitação das nossas vidas que pode ser indesejável, e pode ser monstruoso, e pode ser apavorante. Então, é bacana a gente pensar nisso mesmo e ficar sempre atento sobre o lugar que isso está ocupando nas nossas vidas, para que não devore o espaço inteiro das nossas vidas. Né? A televisão é uma prótese, como se a gente não pudesse mais ver nada, como se a gente não pudesse enxergar nada, e a televisão estivesse ali como um grande olho disponível que me mostra o que eu devo ver. Em sua mais recente publicação, O Olho de Vidro, Márcia Tiburi faz um ensaio que une filosofia e televisão. Escrito durante o período em que a filósofa apresentava o programa Saia Justa no GNT, foi a forma que a escritora encontrou para refletir e questionar o sentido dessa experiência. No nosso mundo, a gente não tem como fugir dos aparelhos. A televisão é um aparelho, a máquina de fotografar é um aparelho, que mais que é um aparelho? O celular é um aparelho. O computador é um aparelho. Diferente do fogão, que tem mais cara de instrumento, da caneta, que é um instrumento, os aparelhos... Aliás, eu estou usando uma diferenciação que também é dada por esse filósofo que eu acabei de citar, que é o Wilhelm Flusser. Ele fala que tem uma diferença entre máquina, aparelho e instrumento. O que é o instrumento? É a coisa que eu uso como se fosse uma extensão do meu corpo. Então, a máquina de lavar roupa eu chamo de máquina. Mas, na verdade, ela é um instrumento que eu uso para não ter que lavar roupa com o meu braço. Ela faz o trabalho que o meu braço faria. E o trabalho de carregar a água lá do rio e de bater a roupa, a máquina faz tudo. Só que ela é, na verdade, um instrumento. Como a caneta é um instrumento, como o pincel é um instrumento, é uma extensão do meu corpo. Máquina, ele fala... Máquina, por exemplo, é um carro. O avião é uma máquina. É uma máquina que... Por quê? Porque é maior que meu corpo e pode me destruir. Pode se voltar contra mim. E o que é o aparelho? Aparelho é tudo aquilo, todo objeto
que eu acredito que eu estou manipulando e, na verdade, esse aparelho está me manipulando, porque no ato mesmo de eu manipulá-lo, eu preciso conhecê-lo, mas eu só posso conhecê-lo até um determinado ponto, porque não fui eu que o inventei. Então, as potencialidades desse aparelho são sempre maiores do que a minha própria capacidade de conhecê-lo. E o aparelho, então, ele, na verdade, comanda as minhas ações, comanda os meus comportamentos diante dele, comanda aquilo que eu posso fazer. Não sou eu que o comando. É ele que me comanda dentro das suas potencialidades. Ele fala que, por exemplo, a máquina de fotografar, que é o grande aparelho analisado pelo Flusser, ele fala que o fotógrafo ele consegue manipular a máquina até determinado ponto. E que, na verdade, aquilo que ele consegue manipular da máquina é o que a máquina deixa ele manipular, porque ele não pode ir além da máquina. E aí pensem, né, gente? Tudo que vocês usam na vida, pensem nessa diferença e vejam quando que vocês estão sendo manipulados pelas coisas. O celular. Também, a gente não usava isso até pouco tempo, e, de repente, isso se tornou tão fundamental em nossas vidas. E o computador, e etc. Então, vão levando em conta assim, o que está em jogo. A meu ver, sempre o que vai estar em jogo é o nosso comportamento, a nossa ação. E a potência de dominação que paira por sobre essa nossa capacidade de agir. E que sempre pode ser útil para outra pessoa que, por exemplo, queira lucrar nas nossas costas. Ou que queira que a gente tenha um determinado tipo de comportamento ético, estético, político e assim por diante. Enfim, quando eu escrevi O Olho de Vidro, eu estava muito envolvida com esse tipo de conversa, e eu estava lendo muito isso 2007, que acho que eu comecei, 2006 que eu comecei esse livro, 2007, mais precisamente. E eu estava muito envolvida com esse tipo de conversa, e eu gostava muito desse filósofo chamado Wilhelm Flusser. E ele fez um livro chamado Filosofia da Caixa Preta, sobre a fotografia. E eu queria fazer uma espécie de filosofia da caixa preta, mas sobre a televisão. E, então, escrevendo o livro, pesquisando sobre televisão, inclusive porque eu estava fazendo televisão naquela época, começando a fazer, e já estava assim, muito invocada com o que aquilo podia significar, eu comecei a ler muitos livros sobre essa questão, e aí tudo foi mudando também. Eu fui vendo que eu não podia simplesmente fazer um livro que fosse uma espécie de irmão gêmeo, né, da filosofia da caixa preta do Flusser. Mas, de qualquer maneira, isso influenciou muito o meu jeito de pensar. O que era a caixa preta da fotografia? Ele estava falando da câmera obscura, né, ou da câmera escura, que é a tecnologia básica que foi utilizada assim, ao longo da história, e a gente tem notícia desde lá da antiguidade, mas, sobretudo, na modernidade do século XIV para XV para cá, muitas notícias do uso da câmera escura por parte de artistas para construírem imagens fidedignas. Então, tem até um autor, um pintor, na verdade, que é o David Hockney, que ele escreveu um livro chamado O Conhecimento Secreto, que é um livro muito legal sobre a história da pintura em relação à câmera escura. E ele mostra assim como vários grandes pintores da história da humanidade, aqueles grandes gênios da pintura, tipo, sei lá, Caravaggio, Ingres, sei lá, tantos usavam a câmera escura para fazer as suas imagens. O que é a câmera escura? Basicamente, aquele mecanismo da fotografia, que nem as crianças fazem aquelas latinhas na escola, né? Forra, veda por completo um espaço, né? Pode ser uma caixa, pode ser um cubo redondo, faz um furo, e, por meio desse furo, vai penetrar a luz, e a luz que vai penetrar dentro daquela escuridão absoluta da caixa vai refletir lá dentro, com um espelhinho, né, que é colocado num lugar estratégico, vai refletir lá dentro a imagem que está fora da caixa. E esse mecanismo ele foi conhecido dos pintores e foi utilizado. Esse David Hockney, no livro dele, ele inclusive constrói uma grande caixa preta, uma grande caixa obscura, uma câmera escura, e ele começa a usar isso para fazer vários quadros. E ele mostra tudo nesse livro, mostra como ele ia fazendo. Bom, a ideia é que funciona aí no livro do Flusser como uma espécie de metáfora, é que seria preciso desvendar o mecanismo dessa caixa dessa câmera escura, que, sendo totalmente vedada, é também fechada para a nossa capacidade de compreensão. Então, abrir essa caixa
seria a tarefa da reflexão, a tarefa da filosofia, a tarefa de quem se ocupa em desvendar alguma coisa que está colocada como sendo secreta. Então, eu quis fazer um livro pensando que a televisão poderia ser desvendada enquanto ela fosse uma caixa preta. Mas, ao longo do processo, eu descobri que não era bem uma caixa preta. Eu fiquei um tempão pensando, será que se a gente conseguir entender o aparelho, a gente vai conseguir entender tudo isso? Eu fiquei pensando, mas aparelho... Tinha antigamente aquele tubo catódico, depois veio essa coisa de TV de plasma, LCD, sei lá mais o quê, televisão digital. No fundo, mesmo que mude a tecnologia, o que não muda é a experiência das pessoas em relação a essa tecnologia, porque muda a tecnologia, a televisão que antes era um tubão, que usava, quando eu era criança, assim, eu lembro que tinha as válvulas, né? Era um negócio muito... Né? Lembram? E aí, essa coisa que era muito antiga foi se remodelando em termos tecnológicos, mas não evoluiu em termos de conteúdo. E eu usei a expressão olho de vidro para pensar nisso. Tem um olho que ele está me olhando enquanto ele não me vê, mas, ao mesmo tempo, ele me ilude de que ele está vendo alguma coisa. Mas, assim, o que era o olho de vidro para mim? Era essa prótese. E que prótese é essa? É a televisão, gente. Vocês já notaram que a televisão nas nossas vidas é uma espécie de prótese? Por que ela é uma prótese? A tela já é uma prótese de conhecimento. A televisão é uma prótese como se a gente não pudesse mais ver nada, como se a gente não pudesse enxergar nada, e a televisão estivesse ali como um grande olho disponível que me mostra o que eu devo ver. E me mostra o que eu devo ver, enquanto, ao mesmo tempo, parece que ela está me olhando. Quem mora sozinho, isso é clássico, já pesquisei. Quem mora sozinho, liga a televisão quando chega em casa. Primeira coisa, antes de fazer qualquer coisa. Muita gente faz isso. Existem as exceções. Você deve ser uma. Então, quem mora sozinho, em geral, faz isso. Liga a TV. Por quê? Porque a TV funciona, para muitas pessoas que moram sozinhas, como se fosse uma prótese humana. Parece que tem uma pessoa inteira ou uma multidão dentro de casa. Você não se sente sozinho dentro desse contexto. Do mesmo jeito que o computador e as redes sociais não te deixam se sentir sozinho. Aliás, coisa que tem em comum entre televisão e redes sociais. A pessoa que assiste televisão, essa que é profissional, né, que é ambientada no negócio de ver televisão, ela tem uma coisa que eu desenvolvi no livro, que eu chamei assim de desejo de audiência. É desejo de ser audiência. Ela quer... Assim, vocês já foram numa loja que a moça disse assim, comprei essa bota, está todo mundo usando. Aí você quer fazer parte do todo mundo, e aí você compra a bota, porque você quer ser como todo mundo que está usando tal coisa. E a televisão faz a mesma coisa. Está todo mundo vendo, então veja você também. Não é assim que a gente compra o livro mais vendido, vê o filme que está todo mundo vendo. Por quê? Porque o olhar, e aí um dos capítulos do livro chama Olho, porque eu justamente queria pensar no que significa esse olho. Um olho que é eviscerado, mas também um olho nosso. Onde é que vai parar o nosso olho nessas horas? Parece que o nosso olho é substituído pela televisão. E o que é o olhar nesse contexto? O olhar, gente... O olhar é sempre coletivo. Vocês já notaram que a gente confia absolutamente na visão só porque a gente chamou um outro para confirmar? Tudo que a gente vê não vale se o acontecimento não foi visto por um outro. Eu chamo o outro. Venha ver que só eu vendo não é prova nenhuma de que o fato tenha acontecido. Eu posso ser testemunha de um crime. Não vai adiantar nada eu ser testemunha sozinha. Testemunha sozinha, eu vou ter que provar. Vão me perguntar até esgotar a minha chance de continuar dizendo que eu testemunhei aquele negócio. Por quê? Porque o olhar é coletivo. E por que o olhar é coletivo? Porque o olhar é o órgão da inveja. E a inveja também é coletiva. A inveja só acontece no coletivo. Eu invejo o seu tênis. Eu invejo o seu cabelo. Porque eu estou vendo. E quando eu vejo... Por que tem que ser eu vejo? Porque se eu não vejo, gente, não tem inveja. O que é inveja? A inveja é um afeto bem primitivo, bem elementar,
crianças têm inveja. Só que a inveja, quando ela é superada, ela se transforma em desejo, né? Então, por que vocês acham que a publicidade se ocupa do nosso desejo? Tem tanta gente aí estudando psicologia para fazer publicidade. Porque o desejo ele é coletivo. Eu preciso colocar o desejo o objeto numa pessoa para que a outra deseje. Só que, para poder despertar o desejo, eu tenho que antes despertar a inveja. E a inveja é o afeto básico de uma sociedade visual. Todos nós podemos inventar campos dentro da internet para criar a nossa TV. E neste último bloco, Márcia Tiburi fala sobre a inveja e a importância da democratização da informação. Inveja é aquilo que a gente sente na vitrine. Vocês já foram para a vitrine? E o nosso mundo é feito de vitrine. Se você fica na frente de uma vitrine, você fica invejando, desejando com os olhos. Aliás, a palavra inveja vem da palavra invídia. E invídia, né, carrega o radical vídeo. Vídeo significa vejo. Então, invejar significa ver com força. É inver. É ver por dentro. É ver até atravessar. É ver comendo. Sabe comer com os olhos? Inveja é mais ou menos isso. Então, uma sociedade como a nossa, que é visual, que vive de vitrine, e, digamos assim, vive de vitrine não no sentido assim, da gente estar sempre nos shoppings, olhando vitrine, não sei o quê, mas também vive de vitrine porque nós vivemos o efeito do televisivo nas nossas vidas. Tudo é vitrine. Eu estou aqui na vitrine, vocês estão na vitrine, está todo mundo arrumadinho, como se estivesse na vitrine. Está todo mundo se mostrando uns para os outros todo o tempo. E isso é maravilhoso, mas é também muito perigoso. É óbvio que nós nos mostramos uns para os outros e podemos ver uns aos outros. Mas a questão é onde que a gente produz algo para ser invejado pelo outro. Então, isso é uma questão muito séria, porque, a partir do momento que eu invejo do outro, tem uma reação e uma ação e uma construção de comportamento que também é alterada, né? E eu coloquei nesse livro toda essa discussão sobre a inveja, porque, para mim, esse olho da televisão, esse olho de vidro, é um olho que produz inveja. É um olho, tipo olho grande. É um olho grande lá dentro da minha casa. É verdade, me obrigando a ter um determinado tipo de comportamento mágico, que é o comportamento do consumidor. Eu sou comandado por essa inveja desse grande olho que me olha sem me ver, mas, sem me ver, tenta comandar o meu jeito de existir. Assim como nós, quando temos inveja de alguém, começamos a falar mal da pessoa, né? Começamos a detestar a pessoa. E nós somos, no Brasil, muito invejosos, até porque a gente não tem chance, por questões culturais, educacionais, etc., muitas vezes a gente não tem chance de evoluir para o desejo, né? Nós não temos liberdade para realizar a coisa como desejo, e muitas vezes ficamos lá, no aborto do desejo, que é a inveja. E eu acho que a televisão fomenta tudo isso, em muitos sentidos, à medida que ela participa de todos os rituais de publicização. É uma coisa muito perigosa. Então, para não fazer um livro ressentido sobre a questão da inveja, e sobre a questão da televisão, e das invejas e tudo isso, eu resolvi fazer um livro assim, pensando que as pessoas produzem televisão, experimentam a televisão como telespectadores, experimentam também a televisão como telespectadores selvagens, que é o meu caso, que fiz esse livro pensando nisso também, né? Nunca vejo televisão, mas sei muita coisa sobre televisão e assisto televisão por aí. E é daí, aliás, que vem dessa coisa da gente ver televisão mesmo quando não quer, que é a ditadura da televisão nas nossas vidas, que saiu o título do livro. O televisivo está posto dentro do nosso cotidiano, calibrando toda a nossa experiência com a vida. E calibrando também o sentido da realidade, como a própria internet faz. E calibrando o sentido das nossas próprias ações, determinando o que a gente pode e o que a gente não pode. E aí fiz um livro contra o ressentimento, pensando que não apenas quem produz televisão pode produzir televisão, mas que todas as pessoas podem produzir televisão.
Hoje em dia, os meios de produção da televisão estão cada vez mais democratizados. Pensem assim numa sociedade que o meio da escrita não está democratizado, uma sociedade de analfabetos. A nossa, né? Então, imaginem como é importante democratizar a escrita para que exista mais e mais gente com chance de acessar o conhecimento que vem pela escrita. E as oportunidades de ação, de trabalho, de construção da sociedade que vêm por meio da escrita. Mesma coisa em relação à televisão. Hoje em dia, as câmeras de gravação de vídeo estão cada vez mais populares. Até no celular você pode fazer videozinhos. E, muitas vezes, o próprio jornalismo, na televisão e na internet, usa vídeos que as pessoas fazem por aí, não fazem? Não usam isso? Imaginem que o YouTube é uma televisão na internet que é muito nova. É uma televisão totalmente democrática. Não tem nada de monopólio naquilo. Você põe lá. Qualquer um pode colocar qualquer vídeo. Vocês podem usar. Todos nós podemos inventar campos dentro da internet para criar a nossa TV. Então, imaginem que a internet ela colabora para a democratização da produção da imagem, não apenas do acesso à imagem. E, na hora em que as pessoas tiverem acesso à produção, acesso aos meios, aí a gente vai ter democracia, sabiam? E aí é bacana pensar isso, que as pessoas vão poder produzir suas imagens, produzir seus vídeos, sejam bons, sejam maus, isso não vem ao caso, o que importa é que todo mundo vai poder fazer. E, à medida que as pessoas se deem conta disso, as TVs oligopólicas, monopólicas, elas não vão mais ter todo esse espaço de controle da mentalidade e do desejo das pessoas. Já pararam para pensar nisso? Então, esse é um livro também para convidar as pessoas para que elas tenham coragem de fazer a imagem, e não apenas de ficar esperando que venha uma imagem dizer a elas o que é o televisivo. Então, essa foi a intenção básica do livro, chamar as pessoas para que elas façam uso do seu poder, não apenas de telespectadores, como figuras passivas, mas também como videomakers, como pessoas que podem produzir imagens, podem produzir informações, podem produzir arte e podem usar todos esses mecanismos, sobretudo a internet, e esse é o seu lado muito bacana, para a construção, enfim, dessa democracia geral. E isso eu acho uma coisa muito legal. Problema, voltando à questão inicial, o programa, o mecanismo, ele não convida a imaginação. E as pessoas não usam a imaginação para usar esses mecanismos. Mas, na hora que elas tiverem coragem de fazer isso, e a questão, portanto, hoje, para a gente produzir democracia, liberdade e emancipação das pessoas, é a gente fazer a promoção da imaginação, da capacidade de criar de cada indivíduo. Aí a gente produz democracia. Mas é isso que falta, a meu ver, diante da internet. Não é que falte, tem muita gente com muita imaginação, mas a gente precisa de mais e mais. Eu acho que, se as pessoas tiverem mais liberdade, elas vão agir com mais inteligência. Porque eu não acho que as pessoas que estão por aí falando que bem entendem estejam sendo livres. Muitas vezes você age automaticamente. Você é irracional, achando que está sendo livre. Eu dividi até a televisão, o conceito de televisão, em 3, né? Olho, tela e distância. O livro tem esses 3 capítulos, olho, tela e distância, e no final ele tem um glossário divertidinho de palavras relacionadas ao universo óptico. Ele tem também um epílogo que fala sobre a filosofia efêmera da televisão, porque a televisão realmente é algo que vai passar. Como aparelho, ela vai passar, mas o televisivo não vai passar. O televisivo vai ficar, porque o que é o televisivo? É a transmissão da imagem à distância. Então, as pessoas continuarão fazendo o vídeo e continuarão mostrando o vídeo, seja pela internet, seja por outro mecanismo qualquer. De algum jeito, as pessoas vão acabar transmitindo essa imagem que elas produziram. Então, eu acho que a televisão ela é incorporada pela internet e continua existindo por meio da internet, porque, na verdade, a televisão é vídeo. É um vídeo que é transmitido à distância, só isso. Eu posso fazer televisão assim, do jeito muito selvagem também. Se eu encontrar um canal de exposição disso para as massas, já é televisão. Mesmo que seja o vídeo mais tosco, mesmo que seja a coisa mais ridícula,
Mas as pessoas param ali na frente, se colocam na posição de telespectadores, eis o televisivo. Então, nesse sentido, né? A televisão de monopólio, assim, se a democracia avançar, ela termina. Claro que sim. Então, se a democracia retroceder, ela volta. Então, a gente está vendo que surgem mais e mais e mais e mais televisões, e vão surgir mais e mais e mais e mais, porque é uma questão de forma, né? No livro eu falei muito da forma TV, né? É muito isso, é o televisivo, é isso que está em jogo, a meu ver. Participar de algo no sentido virtual significa participar de algo no sentido real? Essa é uma questão boa da gente fazer. Claro, vocês devem estar pensando, mas espera aí, Márcia, calma. Quem disse que existe um real? De onde é que você tirou esse negócio de real? Que papo mais antigo. Você ainda acredita que existe o real? Essa é uma questão. Então, o que é o real? O real é só uma convenção nossa, não é? Uma convenção nossa, nós acreditamos no real e chamamos de real aquilo que nós estamos vendo e sentindo, sei lá, a visão, a imagem, a audição, aquilo que os nossos sentidos mesmo, que o nosso olfato, gustação, o nosso tato, tudo isso que os nossos sentidos físicos estão nos dando, é isso que a gente chama de real. Mas chamamos esse negócio de real, essa coisa toda de real, por convenção.